Boa noite, irmãos do Andaraí. Um prazer estar novamente aqui para trazer uma palavra de Deus para os irmãos. É uma bênção poder estar aqui mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade para dividir com os irmãos nessa tarde, como eu tenho feito todas as sextas-feiras. Eu tenho a palavra que está em Lucas 18. Lucas 18 diz assim: a parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, a palavra diz que o Senhor Jesus diz uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Dever fala de obrigação. Obrigação de orar e nunca esmorecer. Nós não podemos orar de vez em quando e depois desanimar. Nós não podemos esmorecer, desanimar, desistir. Nós precisamos prevalecer, permanecer, né? Nós precisamos ser frequentes em oração, porque é assim que o Senhor nos ouve, né? A palavra dever fala de obrigação. Obrigação não no sentido de nós sermos obrigados, nós temos que orar porque nós somos obrigados àquilo. Não, é uma obrigação com amor, uma obrigação porque nós temos necessidade de orar para termos um encontro com o nosso Salvador, para nós falarmos com Deus. Então, logo, esse amor nos constrange a perseverar, né? É importante que nós tenhamos essa consciência de que é para o nosso benefício que nós oramos, não é? É bom e nós estarmos na presença de Deus. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus. Esse juiz não temia a Deus, não respeitava homem algum. No entanto, ele, depois de um certo tempo, a mulher insistiu, ele resolveu atendê-la. Mesmo ele sendo uma pessoa que não respeitava homem algum e muito menos a Deus. Só que ele de tanto ela insistir, né, ela permaneceu, ela perseverou em pedir a ele, e ele resolveu atendê-la. Então o Senhor Jesus faz aqui quase uma... Não é uma comparação, é porque o amor de Deus é muito grande por nós. Ele tem prazer em nos abençoar, né? Tem uma outra parte das Escrituras, da palavra de Deus, que diz que o Senhor fala para nós assim: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará boas coisas. Em um outro trecho, um outro evangelho, acho que de Lucas mesmo, diz que não lhes darei o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a riqueza, né, de Deus que nós temos em nós vasos de barro, temos um tesouro dentro de nós. Então, Deus quer nos abençoar, é o prazer de Deus nos abençoar, né? Aqui no versículo 7, diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los?
digo-vos que depressa ele fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, ele diz que nós clamamos dia e noite, e então ele vai nos atender, embora pareça demorado. E logo depois ele diz, digo-te que depressa. Então, se parece demorado, mas depressa ele nos atenderá. Então, pode até, eu entendo assim, que pode até passar um tempo, né? Nós que temos um tempo diferente do tempo de Deus, podemos até achar que está demorando a resposta de Deus para as nossas vidas, mas ele diz, mas digo-vos que depressa ele fará justiça. Esse depressa é porque nós estamos esperando. De repente, Deus faz aquela obra assim de uma maneira maravilhosa que te espanta, né? Nós ficamos igual a Rode, né? Aquela menina que Pedro bateu no portão, ela nem acreditou, saiu correndo para avisar as pessoas que estavam orando e eles não acreditaram. Quer dizer, eles estavam orando, pedindo a Deus que Pedro fosse livre da prisão. Quando ele foi livre, bateu no portão, a menina foi avisar e eles não creram, né? Mas aí a menina voltou e abriu o portão para que Pedro entrasse e explicasse o que tinha acontecido. Então nós somos assim, depressa acontece aquilo que nós esperávamos por tanto tempo, né? E nós temos que ter essa perseverança, esse prazer de esperar, né? Como diz o salmista Davi, esperei pacientemente no Senhor, né? Esperei pacientemente, então nós devemos esperar pacientemente, porque o Senhor é fiel e Ele cumpre as suas promessas, né? Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Então Deus tem prazer em nos atender e nós temos que ter essa perseverança e não de desistir. Ele diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então aqui Jesus está fazendo uma ligação da oração com a fé. Só quem tem fé, quem tem esperança, né? Quem tem esperança de que Deus vai cumprir a sua palavra, de que vai responder às suas orações, persevera em oração, né? Porque o Filho do Homem achará porventura fé na terra. Se o assunto aqui é oração e Jesus fala de fé, sinal que a oração demonstra o quanto nós temos fé. Então, essa é a palavra de hoje. Eu agradeço essa oportunidade, que nós estejamos meditando na palavra, estejamos orando, né, constantemente, não desanimando. Como diz a palavra de Deus, não devemos esmorecer, amém? Nem desanimar, nem voltar atrás, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui mais uma vez, levando uma palavra, Senhor, uma meditação para os irmãos. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, que o Senhor possa responder às nossas orações, não porque nós merecemos, mas pelas tuas misericórdias, que se renova a cada manhã, e porque o Senhor é um Deus fiel. Muito obrigada, te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.